Olá, como vai? Tudo bem? Você já sentiu na pele a dor de uma insegurança jurídica? Dói. Dói demais. Muitos colegas advogados falam comigo, Fernando, eu tive um cliente que ficou bravo comigo porque ele perdeu a ação e eu tinha dito para ele que a chance de ganhar era muito grande porque eu já tinha, em outros casos, tido vitória. Isso é insegurança jurídica. É o cidadão não saber se a própria jurisprudência vai ser aplicada no caso dele ou não. Aliás, até ex-ministros do governo anterior disseram já, né, que no Brasil até o passado é incerto. A questão é tão preocupante, a insegurança jurídica é tão lesiva às relações sociais e empresariais, que o próprio Conselho Nacional de Justiça, recentemente, soltou uma recomendação tentando dar uma organização, uma arrumada no judiciário, para que os juízes, inclusive os próprios juízes, desembargadores, ministros, respeitem os precedentes, respeitem a jurisprudência. Já estava virando normalidade. Jurisprudência ser desrespeitada e pronto, e acabou. Mas e a segurança? E a estabilidade das relações? Como é que fica o direito de uma sociedade onde a gente não sabe qual é o direito atual? O juiz pode escolher o direito que ele quiser, quando ele bem quiser, e ele pode aceitar ou não respeitar a jurisprudência já formada. Você imagina o caos disso? É por isso que esse é um tema, esse é um foco da minha carreira. E nesses mais de 20 anos de advocacia, eu venho desenvolvendo um algoritmo, uma metodologia, uma sequência de códigos e rotinas lógicas, onde, quando eu coloco ele para funcionar, ele faz uma busca não só de jurisprudência, mas de outras complexidades, outros contextos, para retornar um resultado mais realista. Se naquela localidade, se naquele judiciário local está sendo cumprido ou não precedentes, qual é a taxa disso, qual é a chance de sucesso do caso do cliente, e eu quero tratar com você sobre isso. Ou seja, a insegurança jurídica no Brasil é muito preocupante e grave. Agora, nós temos um caminho bom pela frente. Vem. Se você estiver vendo esse vídeo ou no YouTube, ou no Facebook, ou até mesmo no Instagram, valoriza o nosso trabalho, se inscreve, curte, compartilha, espalha esse conteúdo. Ele é relevante, tá? Não esquece desse conteúdo, não. Bom, mas insegurança jurídica. Eu vou te dar um exemplo. Uma insegurança jurídica é quando o próprio juiz desrespeita o que está escrito na lei. Fernando, isso acontece todo o santo dia nas mais altas cortes do país, desde o juiz da comarca menor até lá no Supremo Tribunal Federal. Eu vou te dar um exemplo que eu vi hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal mandou soltar um criminoso que foi preso num carro com 64 quilos de droga. Sabe qual é o fundamento? O fundamento é que o Ministério Público não conseguiu provar que ele era o dono da droga, mas só um transportador. Agora, na lei do tráfico, tem um dispositivo expresso dizendo que transportar droga é ato de tráfico. Transportar droga é um ato de tráfico de drogas punível como sendo traficante. Mas aí o que o ministro do Supremo fala? Não importa o que está escrito. Eu acho melhor, solta ele. Então, insegurança jurídica é isso. É quando o juiz escolhe aplicar o que ele quer, ignorando o texto da lei. Isso é muito comum. É óbvio, né? A gente não está generalizando. Isso não acontece com todos os juízes, não é isso. Mas é muito comum. Isso é muito comum, não é raro. E tem um outro tipo também de insegurança jurídica. Quando
os juízes desrespeitam a própria jurisprudência formada pelo judiciário. Você acha, parece absurdo, né? Mas o negócio ficou tão sério que o CNJ soltou recentemente uma recomendação para os juízes do Brasil, dizendo o seguinte: olha, respeitem a jurisprudência desenvolvida e criada pelos tribunais. Se vocês forem desconsiderar a jurisprudência, vocês têm que explicar muito bem explicadinho, de forma expressa, o porquê o caso a ser julgado é diferente e por que neste caso específico você vai deixar de aplicar a jurisprudência. Mas o juiz não pode escolher como bem quiser e os precedentes judiciais têm que ser respeitados, têm que ser observados. Então você vê, não estou pegando no pé da magistratura, não é isso. O próprio CNJ está preocupado com a insegurança jurídica quase que total do judiciário. Muitos advogados falam: Fernando, quando o cliente vem me perguntar uma coisa, eu falo: não sei, depende, vamos ver o que acontece. Por quê? Porque casos iguais têm decisões diferentes, a depender do juiz que cai, a depender da turma do tribunal onde sobe o recurso, a depender do ministro que cai lá na mão no STJ ou no STF. Então você imagina você ser advogado e instruir os clientes: ah, fulano, olha, você vai ganhar ação, mas cai numa vara que você tomou na cabeça e perdeu. E aí, qual é a cara sua? É por isso que eu tenho obsessão com esse tema de insegurança jurídica. E é por isso que eu venho desenvolvendo em toda a minha carreira profissional um método, uma metodologia, um algoritmo. Ah, Fernando, lá vem você agora querer vender cursos sobre técnica. Não vou vender coisa nenhuma para você. Eu levei mais de 20 anos para desenvolver esse algoritmo e não vou colocar ele à disposição do mercado. Mas eu vou colocar ele à disposição dos clientes. Então, se você quer saber se a sua causa, a sua demanda, o seu direito tem chance realmente de prosperar no judiciário, agende uma consulta com a gente. Eu vou deixar os links aí, são várias as formas de contato. Agende uma consulta, que aí a gente pode rodar o algoritmo baseado na situação que você nos contar, nos relatar, e aí vamos ver qual vai ser o retorno, qual vai ser a análise desse algoritmo. Ele vai analisar não só jurisprudência, que isso todo mundo faz, mas ele vai analisar outras variantes, outras conjunturas locais, estaduais e nacionais, para te dar um panorama realista. Eu vou te dar um exemplo. Ai, Fernando, eu quero saber se o meu caso de inventário enrolado, que um herdeiro apareceu agora, tem chance. Qual é a chance do herdeiro que apareceu agora conseguir metade do que eu já recebi e gastei? Nós vamos alimentar o algoritmo com os dados do seu caso. Ele vai analisar uma complexidade de situações, ele vai analisar uma complexidade de itens pré-setados, e aí ele vai trazer o retorno de se você tem chance ou não, se você tiver chance, qual é a percentagem, se vale a pena ou não, e aí você vai ter pelo menos uma visão realista, baseado neste sistema de insegurança jurídica, você vai ter um norte. O advogado romano Sêneca, do Império Romano, dizia o seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você imagina você ficar perdido, mais perdido que cachorro em dia de mudança? Você imagina? Você imagina você confiar na palavra de um advogado que não tem uma tecnologia dessa? Então, agende sua consulta. Agende sua consulta, traga o seu caso e tenha uma nova experiência, uma nova forma de analisar se compensa ou não demandar a sua causa perante o judiciário.
A você um grande abraço. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, se você tem alguma pergunta, se você quer entrar em contato, nos siga nas redes sociais. Nós produzimos muito conteúdo no Instagram. Nos siga nas redes sociais e vamos interagindo. A você um grande abraço, fica com Deus e até o próximo. Tchau!